Alcorão, o livro sagrado do Islã. Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Origem. A origem do Alcorão. O Alcorão é considerado pelos muçulmanos a palavra literal de Alá, Deus em árabe revelado ao longo de 23 anos a Maomé. Considera-se que 92 capítulos foram revelados ao profeta Maomé em Meca e 22 capítulos em Medina. Os capítulos estão dispostos aproximadamente de acordo com seu tamanho e não de acordo com a ordem cronológica das revelações. Para os islâmicos, Maomé é o profeta final enviado para pregar a mesma mensagem de Jesus e de Moisés, que teria sido corrompida ao longo dos anos. O Alcorão tem 114 capítulos, ou suras, e 6.236 versos. Este foi escrito para ser recitado, pois a palavra Alcorão deriva do verbo árabe que significa declamar ou recitar. As revelações foram feitas em árabe e, segundo as crenças muçulmanas, através do arcanjo Gabriel. Quando Maomé as proclamou, os ouvintes memorizavam e às vezes escreviam em folhas de palma, fragmentos de ossos ou peles de animais. Após a morte de Maomé, seus seguidores começaram a recolher as informações e elas foram recopiladas no Alcorão. E isso ocorreu numa época em que os árabes eram analfabetos, eram nômades, estavam à margem da sociedade mundial, nem eram citados. E isso promoveu uma grande revolução científica entre os árabes que se transferiu até a Europa. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Lê em nome de teu Senhor que criou. Que criou o ser humano de uma aderência. Lê, e teu Senhor é o mais generoso. Que ensinou a escrever com o cálamo. Ensinou ao ser humano o que ele não sabia. O que é palavra sagrada e o contexto humano. Os muçulmanos só chamam de Alcorão a versão original, escrita em árabe, que contém as palavras exatas de Alá, pois para o Islã não houve qualquer alteração no Alcorão desde que ele foi escrito. E pelas próprias palavras serem sagradas, independentemente de compreendermos o seu significado, elas devem ser lidas em voz alta, de modo que o ouvinte seja envolvido e sinta a transcendência e a presença de Alá. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Economia. A economia islâmica está baseada em cima do Alcorão Sagrado. E a primeira coisa que devemos saber é que o dinheiro, os bens e as riquezas pertencem a Alá. No Alcorão Sagrado, na Surata 2, versículo 284, a Alá pertence tudo quanto há nos céus e na terra. E diz também na Surata 57, versículo 7, crede em Alá e no seu mensageiro, e fazei caridade que a ele vos fez herdar. Sem dúvida, essa é a visão que a fé ensina quando falamos em bens. O islamismo nos ensina a usar o dinheiro e não adorá-lo. Alá não nos permite ser escravo dos nossos bens. O Islã nos proibiu o monopólio e nos ordenou a fidelidade e a lealdade no comércio. Não é permitido ganhar dinheiro de forma ilícita. Divisão. O Alcorão está organizado em 114 capítulos, denominados surata, divididas em livros, seções, partes e versículos. Considera-se que 92 capítulos foram revelados ao profeta Maomé em Meca e 22 em Medina. Os capítulos estão dispostos aproximadamente de acordo com o seu tamanho e não de acordo com a ordem cronológica da revelação. Cada surata pode ser subdividida em versículos. O número de versículos é de 6.536 ou 6.600, conforme a forma de os contar. Um exemplo é a Surata 86, versículo 5 a 7. Então que o ser humano olhe aquilo de que foi criado. Foi criado de água emitida, que sai de entre a espinha dorsal e os ossos do peito. A surata maior é a segunda, com 286 versículos. As suratas menores possuem apenas 3 versículos. Os capítulos são tradicionalmente identificados mais pelos nomes do que pelos números. Estes receberam nomes de palavras distintivas ou de palavras que surgem no início do texto, como, por exemplo, a vaca, a abelha, o figo ou a aurora. Contudo, não se deve pensar que o conteúdo da surata esteja de alguma forma relacionado com o título do capítulo. Vale destacar que os muçulmanos são divididos entre sunitas e xiitas. Os sunitas seguem os ensinamentos do Alcorão, ou Corão, e da Suna. Eles foram liderados por Al-Abbas, tio do profeta Maomé após a sua morte. Já os xiitas são seguidores de Ali, genro de Maomé, e utiliza exclusivamente o Corão como a única forma de orientação sociopolítica. Interpretações. Hani Hazime, especialista em estudos islâmicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lembra que os grupos radicais elegem versículos que incentivam a lutar contra os infiéis e ignoram completamente o que está escrito antes e depois. E muitas vezes são trechos que explicam, contextualizam e até deslegitimam o banho de sangue proposto por esses grupos. Em suas próprias interpretações, o Alcorão nunca falou em luta contra os cristãos. Por exemplo, no livro são citados como o povo da Bíblia, mas nunca como inimigos. Um exemplo é o Estado Islâmico. A interferência do Alcorão nas leis. Interferência do Alcorão nas leis. Sharia significa caminho reto, o termo que os muçulmanos usam para lei e é adotada em vários países como Irã, Sudão,
Arábia Saudita e no Afeganistão sob o regime talibã. Como no islamismo não há separação entre sagrado e secular, a Sharia é a legislação que abarca todos os aspectos da vida social, econômica e política dos muçulmanos. Vejamos o que a lei islâmica diz de algumas coisas. Ao ladrão e à ladra cortai as duas mãos em pagamento pelo que tiverem lucrado. Um exemplo imposto por Deus. Alcorão, Surata 5, versículo 38. A adúltera e o adúltero castigai cada um deles com 100 açoites, e não tenhais pena deles na religião de Deus, se credes em Deus e no último dia, e que um grupo de crentes assista ao castigo. Surata 24, versículo 2. Costumes. Todo muçulmano deve orar pelo menos 5 vezes ao dia, e é o momento em que as pessoas estão em um elo de ligação com Deus. As orações são feitas na alvorada, meio-dia, meio da tarde, pôr do sol e noite, e podem ser feitas praticamente em todos os lugares, exceto em cemitérios e banheiros. O pagamento do zakat, cujo significado é purificação e crescimento, é um apoio aos necessitados, dando uma porcentagem sobre alguns bens para quem precisa. O mês do Ramadã estabelece o jejum dos muçulmanos do alvorecer até o pôr do sol. A prática é considerada um método de autopurificação espiritual. O último pilar estabelece que o muçulmano que tem condições físicas e financeiras deve fazer peregrinação à cidade sagrada Meca, Pelo menos uma vez na vida. Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger.